Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, e hoje nós temos uma porção das Escrituras tão especial para compartilhar com vocês. Nós queremos meditar hoje com a leitura de Deuteronômio, capítulo 6. Esse texto traz 2 versos dos 3 que Jesus utilizou durante a tentação de Satanás, quando Jesus responde com a palavra de Deus e vence aquela tentação. Você sabe que Jesus mencionou 3 escrituras. Uma delas vem de Deuteronômio 8 e as outras 2 vêm deste texto que vamos ler hoje, Deuteronômio 6. Também Mateus capítulo 22, quando o mestre da lei, um perito da lei de Israel, vem perguntar a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Ou se você quer descobrir o que há de mais importante na minha vida, Jesus vai responder com o texto de Deuteronômio 6 que vamos ler hoje, quando ele responde: amar o Senhor, o seu Deus, sobre todas as coisas. Também para o povo de Israel, esse texto tem o chamado Shema, quando diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Amém. Então, fique conosco, nós temos certeza de que o Senhor tem novidades para nós hoje. Nós vamos meditar nesse texto juntos e orar pelas nossas famílias. Vamos pedir um final de semana abençoado. É uma alegria para nós poder interagir com você, e obrigado também por compartilhar esse conteúdo para que mais famílias sejam abençoadas. Sim, então bom dia aí para todos vocês que estão entrando ao vivo conosco, e também bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos acompanham ao longo do dia. É um prazer para nós estarmos aqui meditando na palavra junto com vocês e estarmos a cada dia aprendendo mais sobre Deus, esse único Deus que nós vamos declarar hoje, que nós vamos aprender mais. Então vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreender a palavra de Deus. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Nós entregamos esse momento devocional, nós entregamos, Pai, esse momento para que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor, Pai, tem a falar conosco, aquilo que o Senhor tem a revelar conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ministrar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deuteronômio capítulo 6 diz assim: o grande mandamento de amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E aqui no verso 4, o texto mais sagrado para todo o povo de Israel, o chamado Shema, quando Moisés, da parte do Senhor, chama o povo para prestar atenção de que nós não estamos aqui para buscar outros deuses, não há satisfação na vida em qualquer outra fonte, como dinheiro, carreira, ou o que seja, mas somente no Senhor. Deuteronômio 6:4. Diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Se você for em muitas casas também, aqui diz ensinando, para ensinar a seus filhos, isso é um princípio que nós temos aqui na nossa casa. Nós sempre conversamos sobre a palavra de Deus com os nossos filhos, muitas vezes pela manhã, que eles escutam a live estando do quarto deles, e pela noite nós sempre meditamos na palavra de Deus, mas é algo contínuo. Aqui fala quando se levantar, quando se deitar, quando estiver pelo caminho.
Esse é um chamado para nós também, como cristãos, de estarmos meditando na palavra de Deus, de estarmos lembrando dos princípios da palavra de Deus. E aqui fala dos batentes da porta. Se você for na casa de um judeu, ou em lugares que tem, né, judeus, eles têm, eu não lembro como chama, como? Mezuzá, eles têm como se fosse um objeto na porta deles, onde ali dentro está essa parte da escritura. E ali eles muitas vezes passam, colocam a mão como uma forma de estar relembrando esse chamado de amar a palavra de Deus, de lembrar dos decretos do Senhor. Sim, né, esse texto de Deuteronômio 6 é tão interessante. Nós nos lembramos dele ao sairmos no carro, nós oramos agradecendo a Deus pelo dia, pedindo a proteção e a bênção do Senhor durante o nosso caminho. Como a Rafa disse, a cada manhã a palavra de Deus é a prioridade do nosso lar. À noite, antes dos nossos filhos dormirem, quando eles se deitam, é o momento em que nós fazemos a leitura bíblica com eles. Nós também estamos lendo o Deuteronômio. E como esse trecho é importante a ponto de Jesus utilizá-lo para responder aquele perito da lei que perguntou, mestre, colocando Jesus à prova, qual é de todos os mandamentos o que há de mais importante? E Jesus responde com esse texto de Deuteronômio a partir do verso 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E lembrar para nós amarmos o Senhor sobre todas as coisas, e Jesus resume dizendo que o segundo mandamento é semelhante a esse, amar o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22. Então nós estamos aprendendo bastante com essa leitura de Deuteronômio sobre o amor a Deus, o relacionamento pessoal com Deus e também como praticarmos de fato esse amor ao próximo. Vamos seguir então, estamos no verso 10, que diz, o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Receba essa promessa sobre a sua vida e sua família. Casas cheias de tudo o que há do melhor. Amém. Coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Esse é o texto que Jesus utiliza num momento fundamental também, em que ele está sendo tentado por Satanás, quando o diabo promete a Jesus todos os reinos do mundo, se Jesus diante dele se prostrasse e adorasse. Jesus vai mencionar desse texto de Deuteronômio 6, está escrito, tema o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. E Jesus ordena que Satanás se retire e ali acaba aquele momento de tentação. Verso 14. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Amém. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Amém. Esse é outro verso que Jesus menciona também durante a tentação, quando o diabo o leva no alto, lembra do templo e fala, lança-se daqui de baixo, se você é o filho de Deus mesmo. Está escrito que ele vai dar ordens aos seus anjos para que te guardem, te protejam. E Jesus responde afirmando esse texto de Deuteronômio 6, não ponha o Senhor, o seu Deus, à prova. Ou como muitas traduções dizem, não tentarás o Senhor teu Deus. Esse texto vem de Deuteronômio capítulo 6. Verso 18, façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão, fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas, grandiosas e terríveis,
contra o Egito, e contra Faraó, e contra toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Ele conclui dizendo no verso 25, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, essa será a nossa justiça. Muito interessante esse texto, um texto tão citado por Jesus e também pelos seus apóstolos, mas Jesus menciona esse texto de Deuteronômio 6 em dois momentos tão fundamentais. O momento da tentação por Satanás e o momento em que ele é questionado sobre qual é o maior de todos os mandamentos. Então eu e a Rafa, com a nossa família, amamos esse texto, nós relemos Deuteronômio 6 várias vezes. Há 2 dias atrás eu estava lendo esse texto com os nossos filhos à noite. No quarto deles eu vi que um dos quadros que eles têm na parede deles é o Shema Israel, que tem o texto, o verso de Deuteronômio 6:4. E eu lembrei a eles, nós colocamos esse quarto aqui, tem um desenho muito bonito, texto, como né? esse texto, como se fosse tipo uma oliveira, pintado com um verso de Deuteronômio 6:4. E eu disse a eles, nós colocamos esse quadro para que vocês se lembrem. E esse texto de Deuteronômio 6 é um texto para lermos e relermos, meditarmos, porque ele tem revelações profundas. Eu li esse texto essa semana pelo menos umas 5 ou 6 vezes. É um texto realmente gostoso, prático, e nós vemos que enquanto o diabo veio tentar Jesus com porções isoladas das Escrituras, ele menciona Salmo 91, ele menciona algumas escrituras isoladas, Jesus vai utilizar a Bíblia dentro de um contexto todo. O que Jesus estava falando durante seu ministério na Terra são as mesmas palavras que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 6. E se você quer de fato conhecer a Deus, saber o que se passa na mente, no coração do Senhor Jesus, o texto de Deuteronômio é fundamental para nós avançarmos nessa descoberta, né, que todos nós, eu, a Rafa, nossos filhos, e vocês também estamos. Como Jesus citou o texto de Deuteronômio várias vezes durante seus ensinos, suas conversas com os discípulos. Então é por isso que nós estamos lendo esse livro tão importante do Antigo Testamento e te encorajamos a perseverar conosco. Sim. Vamos juntos continuar na leitura. Sim. E obrigado por todos vocês que estão aí online conosco, né? Minha mãe, a irmã Lúcia, a Sandra também lá de Pinheiral. Bom dia aí para todos vocês. E todos vocês talvez que não se comunicaram conosco aqui no chat, tenham um bom dia. E nós amamos estar aqui, então vamos orar. Você ora por nós, né, meu? Coloca aí o seu pedido de oração. Nós temos recebido os pedidos, nós temos orado pela sua família, irmã Lúcia também, que Deus abençoe muito vocês. E cada um é muito especial, nós sabemos que nós podemos contar uns com os outros em oração, estarmos nos alegrando com as boas notícias e também chorando com as notícias que às vezes não são as mais esperadas. Mas vamos juntos, crendo que Deus cuida de cada detalhe em nossa vida. Ele é aquele que está conosco e diz que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então nós vamos olhar para Ele, confiar em Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos então. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, muito obrigado por essa palavra tão preciosa, Sim, Pai. Como nós somos gratos pela Tua palavra. Hoje eu começo a entender por que o salmista escreveu que a Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Sim, porque através da Tua palavra que Jesus venceu Satanás e nós venceremos também a cada dia. Senhor, através da Sua palavra que o Senhor Jesus pôde responder questões difíceis, sair de situações complicadas e com muita excelência ministrar o Teu amor e o Teu poder a todas aquelas multidões que o seguiam. Obrigado, Pai, pelo acesso que nós temos à Tua palavra. Sim, eu peço que o Senhor aguarde em nossas mentes para que nós possamos nos lembrar dela e também em nossos corações para que nós possamos praticá-la e compartilhá-la com todos ao nosso redor. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora. Pai, declaramos a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento humano, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Nós oramos, Pai, em concordância com todos os motivos de oração
Pedimos que o Senhor responda aqueles que precisam de cura, tanto Sim, física Senhor. quanto emocional. Pedimos, Pai, que o Senhor responda aqueles que hoje estão pedindo por uma porta de emprego, que precisam de uma provisão específica. Sim, Pai. Oramos pelos familiares, amigos, pelos Sim, nomes que Pai. agora são lembrados, Seu cada conforto, motivo de Pai, oração aqueles que tem sido sofrem. compartilhado conosco e que Sim, agora são meu Pai. apresentados. Nós colocamos diante do Senhor em concordância, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que nós podemos pedir ou mesmo imaginar, de acordo com o seu grande poder que opera em nós. Sim, meu Dá-nos um Pai. final de semana abençoado, ó Pai. Peço que o Senhor nos ajude a encerrarmos as tarefas que temos ainda para essa semana, para desfrutarmos Sim, com a nossa Senhor. família um tempo de qualidade, de bom descanso, um final de semana que o Senhor tem preparado já para nós. Sim. Obrigado por tudo, Pai. Nós te louvamos e abençoamos o restante desse dia e deste final de semana. Eu e a Rafa oramos em concordância com essa pessoa que ora conosco agora e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um final de semana muito abençoado. Lembrando que no sábado nós sempre tiramos esse dia de descanso, não temos a live, mas estaremos aqui de volta no domingo. Então não deixa de compartilhar se essa devocional, se esse momento de live aqui te abençoou. Compartilhe com seus amigos também, Sim. né, meu amor? Deus os abençoe muito. Tenha um Shabbat Shalom, um final de semana de paz, de prosperidade. Nós nos vemos aqui no domingo. Amamos Um abração. vocês. Vê se alguém disse mais uma coisa ali. Sua mãe tá ali. Sim. Aí, mãe, tô usando o brinco que você me deu. Um abração para todos vocês.